Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Manuel Renes e comigo vocês vão aprender a introdução ao processamento de dados, que é uma parte muito importante aqui, né, da introdução do entendimento da informática, que é esse primeiro passo, né, esse primeiro contato, entre aspas, esse mundo de entendimento de como o mundo computacional funciona por dentro, sem ser a parte da tela só que eu posso visualizar. Eu gostaria de falar antes que eu não vou me aprofundar muito em detalhes, como explicar a conversão de binário, por exemplo, tipo como converter a parada direitinho, mas sim em passar um entendimento para vocês, como é que isso funciona. Bom, vamos lá. Ó, por onde a gente começa? A gente tem que começar entendendo o básico, né? Vindo aqui de baixo para cima, escalando o nosso conhecimento. Com isso, eu gostaria primeiro de explicar o hardware e o software. O hardware se refere à parte física do computador, que é tudo que se pode tocar, que é chamado de hardware. Por exemplo, monitor, teclado, mouse, tudo aquilo que eu posso interagir pelo lado de fora, tudo aquilo que eu posso tocar, dentro daquilo que é físico, é hardware. Entendeu? Agora a parte lógica, a parte de conta, de cálculo que o computador faz, a parte de busca, a parte de transmissão de dados, de download, de upload, né? Quer dizer, download é quando eu abaixo um item, um arquivo, algum aplicativo, né? Quando eu boto no meu dispositivo. E upload é quando eu envio algum vídeo, algum aplicativo também, dependendo da situação, né? Quem é responsável por essa parte de lógica é o software. Então, para esse primeiro momento, para todo mundo entender direitinho aqui, né, de uma forma bem mais relaxada, para a gente poder entender, né, na parte populacional, assim, bem mais convencional, que a galera costuma aprender mais rápido, é entender que o hardware é tudo aquilo que você pode chutar, tudo aquilo que você pode agredir, e o software é tudo aquilo que você pode xingar, ou seja, hardware é tudo aquilo que eu posso causar um dano físico caso me estresse, né, brincadeiras à parte, e o software é tudo aquilo que eu posso xingar, ou seja, ressaltando, software, parte lógica, aquilo que eu não posso tocar, a parte de cálculo, a parte de processamento ali, né? Agora o hardware é tudo aquilo que eu posso tocar, ou seja, onde eu vou botar, por exemplo, a entrada, né? Onde eu posso digitar, onde eu posso tocar aqui, né? A parte de fora desse processamento, né? Monitor, mouse, teclado, tudo aquilo que eu posso tocar é o hardware. Entendido essa parte, a gente vai começar agora a conversar sobre o sistema de armazenamento de dados. Bom, o primeiro passo a gente já deu, entender hardware e software. Agora a gente vai passar para aprender como é que o computador, como é que os dispositivos armazenam isso. Bom, os computadores armazenam informações em discos rígidos, que são divididos em pequenas unidades de armazenamento chamadas de bits, tá? Um bit é a menor unidade de armazenamento e pode conter um único valor, 0 ou 1. Esses valores são usados para representar as informações binárias como texto, imagens e vídeos, entre outros. A partir dos bits, temos unidades de medidas maiores que permitem o armazenamento das informações. Aqui estão as unidades de medida de armazenamentos mais comuns e como elas funcionam. Bom, voltando um pouco no slide anterior, aqui, né, antes de mostrar essa tabela de novo para vocês, eu gostaria de dizer o seguinte: aprender o bit, né? O bit é uma casinha, por exemplo. Um bit é uma casinha, né? Que pode receber o valor de 1 ou 0. Tá, Manuel, tô entendendo, acho que eu tô entendendo, mas por que isso de 0 e 1? Por que não pode 2, 3, 4? Bom, já que eu explico para vocês. O computador entende em outra linguagem, ele não entende da nossa linguagem humana, que é um pouco mais complexa. Como se o binário não fosse. Enfim, o binário é a parte que o computador entende e faz os cálculos, faz a conversão deles em zeros e uns, que são em binários. Como eu falei anteriormente, no início do vídeo, eu não vou me aprofundar nas conversões, mas em sim que vocês entendam o conceito, tá? Binário é o conjunto de zeros e uns que, formados pelo computador fazendo o processamento, ele entende o que você está pedindo. Ou seja, você digitar, por exemplo, os computadores armazenam. O computador vai pegar isso e jogar no conjunto de zeros e uns, vai fazer todo o processamento que ele pede, o tamanho da fonte, não sei o que lá, não sei o que lá dentro, vai converter de novo e mostrar para mim. Entendeu? Esse processamento é feito em zeros e uns, tá? E esse bit é onde eu posso alocar, onde eu posso armazenar coisas e também mostrar, tá? Por exemplo, aqui a letra A é um bit, por exemplo, né? É um composto de 8 bits. Enfim, mas agora a gente vai voltar aqui, né, para o sistema de armazenamento de dados, onde a gente essa tabela. E aqui a explicação de cada um desses componentes dessa tabela ao lado. Vamos começar pelo começo, indo pro byte, tá? Não confunda bit com byte, tá? Ó, bit é aquela casinha que eu falei e o byte é o armazenamento de 8 casinhas dessa. Com calma.
Vamos lá. Um byte é composto por 8 bits e é usado para armazenar uma única letra, número ou símbolo. Por exemplo, a letra A, que ocupa 1 byte. Tá? Manuel, tá bom. Um byte é onde ele contém 8 casinhas, né? 8 bits, que é onde eu posso armazenar uma letra só? Exatamente. Você precisa de 8 casinhas para armazenar uma letra. Por exemplo, a A, ou seja, cada letra aqui desse slide, né? Vamos tirar a foto por enquanto, mas quando ele digitou lá, porque a foto foi renderizada, enfim. Cada letrinha dessa que você está vendo aqui tem 8 bits. Bits, tá? 8 casinhas. Cada letrinha tem 8 casinhas dessa, que é guardada em um byte, que é muito pequeno, não dá para armazenar tanta coisa. Por exemplo, só uma letra, né? Continuando, agora a gente vai falar do kilobyte, que é o próximo, ou kbyte, a gente costuma chamar de kbyte, mas é kilobyte, né? O nome certinho aqui. 1 kilobyte é composto por 1024 bits, bytes, tá? Não confunda, bytes, e é usado para armazenar pequenos arquivos de texto, como documentos no Word e páginas web. Ou seja, é muito curto, é só para abrir uma aba, por exemplo, ali não vai armazenar tanta coisa, sabe? Não é feito para armazenar assim o kilobyte. Mas é para você entender mais velocidade de internet, mais aprofundada. Mas enfim, é importante saber byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, que eu vou continuar aqui. O megabyte, né, o MB, é 1 megabyte é composto por 1024 kbytes ou kilobytes, ou seja, 1.048.576 bytes, mano. Sim, é muita coisa. E é usado para armazenar arquivos maiores, como fotos, músicas e vídeos curtos. E olhando assim, meu Deus, mano, é muita casinha, é muito bit nesses poucos. Sim, mas olhando o computador de hoje em dia, consegue processar isso muito rápido, já não é mais como antigamente, né? Vamos passar aqui agora para o gigabyte, que é onde todo mundo já está mais familiarizado, eu acho. Por exemplo, você vai comprar um telefone, quantos gigabytes de memória ele tem? Quanta coisa ele vai caber dentro? O meu aqui, ó, tem 126, ele cabe bastante coisa, né? Vamos lá. O gigabyte é composto por 1024 megabytes, ou seja, esse número imenso aqui, que eu não vou pronunciar, de bytes, e é usado para armazenar arquivos maiores, né, como filmes ou jogos de computador, né? Aqui, ó, esse tanto de bytes aqui, né? 1024 megabytes e vai aumentando de 1024, para você relembrando assim, né? Vamos lá. E ele é feito para isso, né? Mas gigabyte a gente já está mais acostumado. O terabyte já é esse número grandaço aí de bytes, né? Um terabyte é composto por 1024 gigabytes, ou seja, esse número enorme aí que é usado para armazenar grandes quantidades de informações, como bibliotecas inteiras de foto, músicas e vídeos muito grandes, você já usa em terabyte. Porque, mano, não, tá bom, e aí? A gente pode avançar até o infinito e além? Pode, só que não é necessário, né, no momento em questão que estamos. Não é necessário fazer mais que o terabyte por enquanto, entende? Bom, vamos lá. Aqui você estuda um pouco mais essa tabela, você olha, repara direitinho, caso tenha alguma dúvida, volta um pouco no vídeo, tá? Qualquer coisa, tira dúvida comigo, eu vou estar sempre ali lá no grupo, né, no horário determinado, ou até mesmo depois, só mandar mensagem para mim que eu vou responder no exato momento que você precisar. Bom, o próximo passo, né, depois a gente ter entendido hardware, software e o armazenamento, finalmente chegar nessa parte aqui de, né, o funcionamento de um computador. Tá, Manel, entendi assim o software, o hardware e o armazenamento, né? Gigabyte, kilobyte, o hardware é tudo que eu posso chutar e o software é tudo que eu posso xingar, né? Isso, e exatamente, meu aluno, vamos nessa. O funcionamento de um computador o computador é uma máquina composta de componentes eletrônicos que faz e que tem a função de realizar algum tipo de processamento de dados. Manel, tá, mas você fala de dados, que tipo de dados? Tudo isso que você está vendo, por exemplo, esse vídeo é um dado totalmente processado por uma máquina, que foi pegado, enviado para o Drive, enviado para o YouTube, que está chegando até você agora. O computador é responsável por fazer todo esse processo de armazenamento. Eu sou só responsável por clicar um botão e começar a gravar. Entendeu? O computador faz todo o resto para mim. Não é como eu chegasse e fizesse um teatro sem câmera nenhuma, aí ficaria tudo na minha mão. Mas como eu tenho um computador, a gente é tudo gravado, entendeu? Então esse processamento de dados é tudo isso que eu jogo para dentro do computador e que ele pode me retornar e repassar para outras pessoas. Né? O processamento de dados ocorre com alguma informação que é dada ao computador. Em outras palavras, o computador só faz o que você manda ele fazer. Que é exatamente isso, né? Eu cliquei o botão, mandei ele gravar, ele está gravando aqui tudo que eu faço. A gente pode dizer que o computador é burro, entre aspas, porque ele só faz aquilo que eu mando ele fazer. Vamos continuar aqui agora, né? Terminando essa parte aqui, né, de como funciona um computador, a gente vai passar agora para uma parte muito importante que são os componentes. Tá, Manuel? Hardware, software, entendi.
Peguei armazenamento, né, byte, que são na casinha lá do bit. Exatamente. Peguei também. Peguei como funciona, né? O computador só vai fazer o que eu mandar ele fazer. Exatamente. Ele só vai fazer o que você mandar ele fazer. Você pegou ali, se ele for capaz de fazer aquilo, ele vai fazer sem problemas, desde que você mande o comando certo para ele. E agora a gente vai pegar nessa parte importante que são os componentes de um computador. Ó, de forma bem exemplificada, um computador é composto por um processador, memórias, que seria a memória principal e a secundária, e o barramento. Manel, o que é barramento? O que isso está acontecendo? Calma, eu vou explicar com detalhes para vocês agora. Bom, aprofundando um pouco mais, o processador é o cérebro do computador, que é responsável por processar todas as informações que ele executa as instruções dos programas, controla a velocidade de processamento do computador, em barramento eu vou dar uma aprofundadinha um pouco mais, mas o processador é o responsável por fazer todos esses cálculos. Por exemplo, assim, quem transforma em 0 e 1 é o processador. Quem faz o meu computador ser um pouco mais rápido, independente das outras coisas, é o processador. Quem é que vai me dizer o tanto de coisa que o meu computador suporta? É o processador. O processador é uma parte muito importante. Eu vou falar uma parada aqui que não está aqui no PPC, assim a gente pode dizer, mas para você entender assim, ó. Eu tenho um Intel Core i3 de 11ª geração. Meu Deus, o que esse homem está dizendo? Bom, um Intel Core i3 de 11ª geração é melhor que um i7 de 3ª geração, por conta da geração, entendeu? Depende muito da geração e do momento, falando de Intel, tá? Porque tem Ryzen, tem outras marcas de processadores. Tá, mano, eu acho que eu tô entendendo. A força do seu processador você tem que ver no momento que você vai comprar ele. Você pode perguntar pro vendedor e aí ele vai te dizer, né, qual é isso. Aí, mas você tem que ter em mente, ó. Tá, vai depender muito da geração e do tipo de Intel que ele é. Não é isso, Manuel? Exatamente. Vamos lá. Eu tenho um Intel Core i7 de 10ª geração. Exato. Mas eu também tenho a opção de comprar um Intel Core i5 de 11ª. Mas aí o de 7 com quinta não tá batendo. Depende muito, né, da geração que eu tô falando. O de décima, o i5 de 11ª geração vai ser melhor, tá? Voltando aqui, né, ao nosso assunto normal. Eu não vou cobrar isso nas atividades, mas é só uma curiosidade para você ficar esperto no momento de comprar um computador, um processador, né? Vamos lá. A memória RAM é onde o computador armazena temporariamente as informações necessárias para executar tarefas. Quanto mais memória RAM, mais rápido e eficiente é o computador. Eu vou me aprofundar um pouco mais na memória RAM mais para frente, que a gente vai comparar a memória RAM com a memória ROM, tá? Disco rígido, que é um tipo de memória secundária, porque ali as memórias primárias, né, a gente pode chamar de primárias, seria a RAM e a ROM. Que aqui no caso, né, o disco rígido, o HD é um dispositivo de armazenamento principal do computador, onde são armazenados permanentemente, mesmo quando o computador é desligado. Isso aqui eu vou explicar sobre sobre volátil e não volátil mais para frente, tá? A placa-mãe, que é o corpo, né, a espinha dorsal do computador, conectando todos os componentes e periféricos do computador, como processador, memória, RAM, disco rígido, placa de vídeo e outros. Aqui, né, a gente pode ver aqui as entradas, ó, aqui em cima, aqui, né, onde está o cooler, para resfriar o processador, que ele esquenta bastante. Aqui, ó, os dispositivos para você encaixar, né, USB, VGA, HDMI, que são cabos de vídeo e tal, para a gente poder conectar essas paradas à placa-mãe que fica responsável. A fonte de alimentação, que é importante você ter uma fonte boa para não acabar ali danificando, né? Você tem que saber a voltagem certinha da fonte, você tem que estar ciente disso, para você não conectar ela acabar explodindo, por exemplo. Mas não que isso vá acontecer. Mas enfim, tome sempre muito cuidado ao comprar cada peça do seu computador, tá? E os periféricos, né, que são dispositivos que permitem a interação com o computador, como teclado, mouse, monitor, caixa de som, impressora, scanner, entre outros. Eu vou me aprofundar um pouco mais também sobre periféricos, tá? Bom, como eu falei anteriormente, eu ia me aprofundar mais sobre memória RAM e memória ROM. Como a gente já deu uma situada na memória RAM, eu vou continuar explicando ela e a gente parte para a memória ROM. Beleza? A memória RAM é indispensável para um computador. O processador acessa diretamente o seu objetivo, que é armazenar uma informação pelo período que o usuário achar necessário. E a memória, chamada de RAM, que a sigla quer dizer Random Access Memory, memória de acesso randômico. Uma característica marcante dessas memórias é que elas são voláteis. Tá, Manel, o que é volátil? O que é isso aí, né? Random, essas coisas tudo aí. Bom, vamos lá. A memória RAM é a memória que é
que é responsável pela velocidade, assim, junto com o processador, pela velocidade do seu computador. Por exemplo, esse vídeo está sendo captado, está sendo jogado para a memória RAM, que está sendo jogado para a memória secundária. Mas a RAM está sendo responsável por renderizar, por mostrar, por fazer com que esse processo seja feito de maneira concisa e rápida, entendeu? Quando você abre ali cerca de vários aplicativos no seu telefone, a memória RAM é responsável por abrir cada um daqueles e manter eles abertos enquanto funcionamento. Porém, você tem que ficar esperto que quando você vai desligar o seu telefone, aquilo tudo pode acabar saindo dependendo do modelo. Ou quando você vai desligar o seu computador, você abre ali várias abas, cada aba importante, você não pode fechar nenhum por enquanto você não salva. Porque a memória RAM não se responsabiliza por salvar os seus arquivos e nem suas abas, entendeu? Porque ela é muito pouca comparada à memória que a gente guarda, entendeu? Ela sai em poucos gigabytes, ali entre 4, 6, 8, até 16 assim no máximo. A não ser que você queira ter muita memória RAM, mas dependendo ali, acho que 16 já está de bom uso para dependendo do que você vai precisar. Então ela é responsável por essa rapidez, por essa fluidez entre as abas que você está usando. Já a memória ROM, né, que é uma memória não volátil, que ela ali, né, ó, que ela é uma memória da própria placa-mãe, que vamos discutir mais à frente, que no caso é um pouquinho mais para frente, mas para a gente ler aqui agora. Mas é importante saber que a memória ROM é a oposta da memória RAM. Porque mesmo que ocorra uma queda de energia, as informações que estão gravadas nelas não se perdem, ou seja, não é volátil. Eu vou explicar logo a memória ROM para a gente não se perder a linha de raciocínio, tá? Vamos lá. A memória RAM já vem dentro do seu computador, ali na placa-mãe. No momento que você compra a placa-mãe, ela já vem. Porque já vem integrada ali. Você comprou um notebook, a memória RAM já está ali. Manel, mas você me falou que tem o HD, né, o disco rígido ali, mas para que essa memória ROM? Para que eu uso isso? Bom, o seu computador, dentro de tudo ele, na parte que quase você não vê, a memória ROM é responsável por guardar esses protocolos. Esses protocolos que são utilizados, a memória ROM é responsável por guardar eles. Por exemplo, desde que você compra o seu computador e você leva ele para casa, ele tem ali o sistema operacional. Quando ele abre ali, né, ele abre o sistema operacional. Antes mesmo de abrir o sistema operacional, ele abre umas letrinhas. Vocês já repararam ali em inglês? Ele abre, em alguns modelos você pode escolher o sistema operacional e ele é responsável. Para guardar essa parte, onde você vai desligar e ele não vai perder essas coisas, quem é responsável por guardar para sempre isso é a memória ROM. É importante ressaltar também que você não tem acesso, o usuário, assim, né, o usuário convencional, não tem acesso a esse tipo de memória, porque é muito delicado você mexer nela, não tem como você retirar sem danificar, entende? A memória ROM, então, ela é responsável, ela está ali no cantinho dela, mas está fazendo um papel muito necessário para o seu computador. Entendido? Bom, eu vou retornar a falar das memórias secundárias, como eu já falei do HD, né? Só que agora eu vou falar dos outros tipos que tem também. Ó, as memórias secundárias são dispositivos de armazenamento de dados que permitem armazenar informações permanentemente em um computador ou em outro dispositivo eletrônico, diferentemente da memória RAM, que armazena temporariamente as informações enquanto o computador está em funcionamento. As memórias secundárias retêm as informações mesmo quando o computador é desligado. Bom, como a gente falou, né? Mesmo que eu desligue o computador, vai ficar salvo, mas tem risco ali de corromper os dados dependendo se você estiver no meio do processo de salvamento, entende? Bom, vamos lá. Disco rígido, o HD, né? Mais conhecido como HD. É a principal memória secundária de um computador onde são armazenados permanentemente os dados dos arquivos e programas, né? Esse aqui, ó, é o nosso queridíssimo HD. Né, que fica a capacidade de armazenamento de um HD pode variar em centenas de gigabytes ou vários terabytes, dependendo do que você precisa. Centenas de gigabytes, por quê, Manuel? Porque você vai armazenar bastante coisa, você sabe que você vai. Mas que você não queira, assim, você economize bastante a memória do seu computador, do seu telefone, você vai acabar usando de alguma maneira. Por exemplo, baixando aplicativos que já vem, né, nessa determinada parte. Por exemplo, aqui, ó, tem o OBS que eu estou usando para gravar, tem o PowerPoint, que é um aplicativo que fica tudo ali, né, no disco rígido. Mas quem está executando é a memória RAM, tá? Não vá confundir. Mano, tá bom. E esse SSD aí, o que é isso? Esse Solid State Drive é um tipo de memória secundária que utiliza memória flash para armazenar os dados. Mano, é memória flash? Quer dizer que é rápido que nem o flash? Exatamente isso, podemos dizer que é isso sim. São mais rápidos e duráveis que os HDs tradicionais, mas geralmente são mais caros. Sim, verdade. O SSD costuma ser bem mais rápido que o disco rígido, o HD, né?
Não, mas por que disso? Por conta da memória flash que ele utiliza. Ele faz com que seja mais rápido o entrosamento dos dados que estão sendo passados por eles. Tanto para fazer download ou upload. Como eu já falei, download é que você abaixa e upload é que você envia. Bom, para fazer um download aqui, eu mesmo posso falar por experiência própria a diferença de um HD para um SSD, porque recentemente eu fiz uma troca assim. Eu tinha um console que ele era por HD, né? Só que para baixar as coisas que eu necessitava para ele era muito lento, porque minha internet não é tão razoável quanto a distância que eu tenho. Já o SSD, mesmo com essa internet fraca, ele consegue abaixar muito rápido e fazer o upload das coisas mais rápido para mim. Então mostra que o SSD é uma melhor opção, caso você tenha essa disponibilidade, do que um HD. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai passar para o pendrive, que eu acho que todo mundo já está familiarizado, né? Em formatozinho ali de chaveiro, um dispositivo de armazenamento portátil que pode ser conectado em um computador e outro dispositivo, tipo assim, ó, já conectou eletrônico por meio de uma porta USB, né? Ele geralmente tem a capacidade de armazenamento de alguns gigabytes, né? Você usa no carro ali, você para armazenar foto, para enviar. Aí também tem o cartão de memória, que é uma memória secundária compacta que pode ser usada em câmeras digitais, smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos. Você passar para o computador, por exemplo, onde você não tem uma entrada própria, você não tenha um adaptador, né, de USB-C, USB para a porta do pendrive, por exemplo. Bom, agora a gente vai continuar. Aqui tem a foto de cada um deles, ó, o SSD aqui, ó, da Samsung, né, a gente pode ver. Aqui a gente tem um HD, né, um disco rígido, um pendrivezinho aqui da Sony. E essa parte aqui, né, é o cartão de memória. Bom, vamos agora falar sobre o barramento, que eu falei também e citei anteriormente. Não, o que é isso de barramento? Não entendi nada. Podemos dizer que essa aqui vai ser a parte um pouco mais complicada de se entender no início, mas você vai ver que não é tanto assim. É importante ressaltar também que essa foto aqui desse barramento, ela é bem resumida, tá? Ela não abrange tanto tudo que o computador realmente faz, porque senão seria muito mais complicado. Vamos lá. O barramento é o caminho dos dados que usam para ir de um componente para outro. Dessa forma, se a informação que está na memória RAM precisa ser salva na memória secundária, essa informação vai pelo caminho, que no caso é o barramento da memória RAM, até a memória secundária. Esses barramentos ficam localizados na placa-mãe. Bom, aqui a gente pode ver, ó, outros componentes. O que seriam esses outros componentes, Manuel? Ó, por exemplo, eu digitei aqui, essa informação vai ser processada, vai ficar em binário aqui, como eu falei, no monte de 0 e 1, né, mano? Nas casinhas lá do bit e tal, exatamente. Vai passar pela CPU, ela vai traduzir. Caso você esteja mandando executar algum aplicativo, desceu para a memória RAM. A memória RAM vai fazer a execução de tudo que você precisa. Usei a memória RAM, usei o aplicativo, agora preciso salvar, Manuel. O que acontece? Vai pegar tudo que você escreveu aqui, tudo que você mandou para cá, vai jogar para a CPU de novo, para o nosso processador. Ele 01, 01, 01, 01, vai pegar esse 01, vai mandar nesse caminho, que vai mandar para o nosso disco rígido e vai salvar aquilo que você mandou. O processador agora que já fez, você pode desligar com segurança. Não, e se por algum acaso eu estiver passando ali na 01, 01, 01, estiver passando ali para o disco rígido, no meio do processo a energia acaba. Pode acabar acontecendo de você perder os seus arquivos ou sendo corrompidos pela metade, mas muitas das vezes dá para recuperar, tá? Agora a gente vai falar aqui novamente da placa-mãe, que é como se fosse o corpo do computador, né? A espinha dorsal, como eu falei anteriormente, pois é o local onde todos os componentes são conectados. Basicamente, a placa-mãe é uma placa de circuitos com vários encaixes conhecidos como slots, onde os componentes de um computador são encaixados. Aqui, ó. A gente pode ter aqui o vislumbre, né? Das encaixes aqui das memórias RAM, aqui é do processador, né? Bom, continuando, pois fica responsável por fornecer energia dos componentes e controlar a combinação entre eles. O importante aspecto é ser observado a placa-mãe é justamente a velocidade do barramento. Aqui, ó, juntamente com a placa-mãe, o processador precisa trabalhar. Você tem que ter noção do que está acontecendo para eles trabalharem juntos, tá? Justamente da velocidade de barramento, pois ele influencia na velocidade de comunicação de um componente com o outro. A seguir, uma imagem de uma placa-mãe. Aqui vocês podem ver, né? Se vocês quiserem reler o slide novamente, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim no WhatsApp, né? No meu PV ou no grupo mesmo, caso você queira compartilhar a sua dúvida. Eu vou estar ali para responder vocês, tá? Retorna aí no vídeo, caso necessário, lê. O slide também vai estar disponível aí. Vamos continuar. Placa-mãe. Manel, tá, a gente passou por um bocado de coisa. Dá uma relembrada aí. Claro, a gente passou por hardware e software. Hardware, tudo que eu posso chutar. Software, tudo que eu posso xingar.
passou pelo armazenamento ali, megabyte, o bitzinho, a casinha, não é isso? Exatamente. Passamos ali, né, como o computador funciona, o que, ele só faz o que eu mando ele fazer. Exatamente. A gente passou ali pela parte dos periféricos, dos componentes do computador, passou agora pelo barramento, chegando na placa-mãe. Vamos continuar. Chegando aqui na retinha final, né, da nossa aula, a gente vai falar sobre os periféricos. Que os periféricos são dispositivos que são conectados no computador, né, que são passados ali pela placa-mãe, jogados para o processador, joga para a memória RAM, joga para o disco rígido. Não precisa se preocupar muito com isso, tá? Os periféricos são dispositivos conectados a um computador para realizar funções específicas na entrada, saída, ou ambos, né, como a impressora, que eu vou falar mais tarde. Eles permitem que o usuário interaja com o computador e realizam tarefas que vão desde a entrada de dados até a visualização de informações. Os periféricos podem ser classificados em dois tipos principais, periféricos de entrada e periféricos de saída. Bom, aqui a gente tem a definição de cada um. Mas aqui mesmo, ó, vocês já podem ver algum tipo. Ó. Monitor é um periférico. Teclado, ó, mouse, fone de ouvido, periférico. A gente vai definir o que é um periférico de entrada e de saída agora. Vamos lá. Os periféricos de entrada são dispositivos que permitem que o usuário insira informações ou comandos no computador. Eles incluem teclado, mouse, scanner, microfone e câmera. Manuel, então de entrada são dispositivos que permitem que eu coloque informações e comandos nele, né? Como assim? Se eu escrever aqui no meu teclado, o teclado é um de entrada e ele vai mandar lá para o processador, não é isso? Exatamente. Se você escrever aqui, ele vai mandar para o processador, ou seja, de entrada. Manuel, então o mouse é quando eu mexo aqui, bonitinho, e aparece a setinha para onde eu mexo. Né? O computador aqui entendeu, ele entrou aqui e me mostrou tudo. Isso. O mouse também, ele permite que o usuário mova o cursor na tela e selecione comandos, né? Então ele sim é um dispositivo de entrada. Scanner, microfone, câmera, microfone que vocês estão me ouvindo, a câmera que vocês podem me ver, também são dispositivos de entrada. Tá bom? Manuel, então se os de entrada é o que eu coloco, os de saída é o que eu jogo para fora, né? O computador consegue jogar para me visualizar de novo. Isso. Os periféricos de saída são dispositivos que permitem que o computador exiba informações ou envie dados para outros dispositivos externos. E eles incluem monitor, impressora, alto-falante, projetor, fone de ouvido, entre outros. O monitor, né, que é onde a gente pode enxergar aqui, né, tudo que eu digito. Aqui essa conversão toda é jogada para o meu monitor, né, que passa pelo processador. A impressora que eu mando para ela, ela joga e imprime o meu documento. Os alto-falantes, que é para onde eu escuto, né, caso vocês mandem áudio eu vou escutar pelos alto-falantes. O projetor, caso você esteja projetando alguma coisa na televisão também, por exemplo. Fones de ouvido, né, que são os clássicos que permitem que o usuário ouça sem interferir com outras pessoas. Você consegue ele ouvir essas coisas no privado, caso necessário. Aqui tem a imagem de cada um, né? Aqui da impressora, do alto-falante, do fone. E é por aqui que eu gostaria de encerrar a nossa aula, né? Bom, já está um pouquinho extenso. Aqui vocês puderam visualizar toda a introdução ao processamento de dados. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar para mim, né? Aqui, novamente, eu gostaria de agradecer aos professores que me deram a oportunidade de participar do projeto. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo e entendido tudo que eu pude passar para vocês, tá bom? Muito obrigado, um beijo do professor Manuel para vocês.